só, galerinha, o solzinho resolveu aparecer. Deu até pra lavar umas roupinhas. Oh, maravilha, depois de uma semana de tempo nublado, com neblina, garoando. Que top, galera. Continua frio, neste momento são 13 horas e 40 minutos. Está 11 graus, galera. Mas o solzinho resolveu dar as caras. Então, tá tudo top, galera. É uma maravilha aqui em Jaguarão, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Eita, solzinho maravilhoso. Dá até vontade de comer uma bergamota. Lagarteando no sol. Top demais. Valeu, galera.